Bom, senhores do oitavo ano, agora nós temos um vídeo que está relacionado com o vídeo anterior, porém, nós vamos transformar toda a parte teórica que foi explicada de uma maneira resumida, a gente vai transformar isso agora em exercícios. Aí sim, através do exercício, você retoma o assunto, você faz uma leitura no seu livro, você faz uma revisão no seu caderno e você volta a ver o vídeo anterior para você tentar responder as questões que vão aparecer agora, ok? A primeira questão, ele quer que você associe, né, a coluna da esquerda com a coluna da direita, sendo que a coluna da direita ela tem as alternativas A para fígado, B para estômago, C para pâncreas, D para intestino grosso, E para esôfago, F para o intestino delgado, G para ânus e H para dentes. Então você vai fazer uma associação com os termos que aparecem na outra coluna, né? Absorve a água e os sais minerais, é considerado uma glândula mista, produz uma secreção rica em enzimas digestivas, cortam e trituram os alimentos, produz a bile, que auxilia na digestão das gorduras, é por onde ocorre a eliminação das fezes, nele tem lugar a digestão química e mecânica dos alimentos e conduz os alimentos ao estômago, ok? Então eu quero cada coluna associada corretamente. Já na questão 2, ele pede para você escrever V para verdadeiras, né, e F para falsas, uma análise. Então o que ele diz? A digestão dos alimentos inicia-se na boca com a participação dos dentes, da língua e do pâncreas. Segunda, a coroa é a parte visível do dente e a raiz é a parte que fica ou que fixa o dente ao osso. Próximo, os dentes permanentes são conhecidos popularmente como dentes de leite. Próxima, a saliva contém uma enzima chamada pitialina. E a última, a maior glândula do corpo humano, ela pesa cerca de 1,400 kg e que produz a bile, ela é o fígado, ok? Bom, a questão 3 é uma verdadeira análise, né? Você vai analisar vários itens, cada item tem uma pergunta diferente relacionada ao assunto e cabe a você assinalar um X para a alternativa correta. Então, no item A, o tubo digestório começa no nariz, na faringe, no esôfago, na traqueia ou nenhuma das alternativas. Item B, o esôfago está situado entre o estômago e o intestino delgado, entre o pâncreas e o estômago, entre a boca e o estômago, entre o intestino grosso e o intestino delgado ou nenhuma das alternativas. Item C. A saliva e o suco pancreático, eles contêm açúcares que auxiliam a digestão, apenas água, enzimas que ajudam a quebrar os alimentos, água e gorduras que ajudam a quebrar os alimentos ou nenhuma das anteriores. Item D. O estômago é responsável por digestão mecânica e a química dos alimentos, apenas pela digestão de gorduras, apenas pela digestão mecânica dos alimentos, ou pela absorção de água e sais minerais, ou nenhuma das alternativas. O item E. A bile é produzida na vesícula biliar e é armazenada no fígado. No fígado e é armazenada na vesícula biliar. No duodeno. No fígado e é lançada no estômago. Ou nenhuma das alternativas. O item F é no intestino delgado que ocorre a absorção de água e sais minerais graças às vilosidades, a absorção de gorduras, a absorção de nutrientes como aminoácidos e açúcares graças às vilosidades,
ou a eliminação das fezes. Item G. Os principais papéis do intestino grosso na digestão são a absorção de nutrientes, como proteínas e a formação das fezes, a absorção de água e de sais minerais e a formação das fezes, a formação de gases e a eliminação da água, ou a produção de enzimas e a absorção das fezes. Tá? Item H. O bolo alimentar caminha pelo tubo digestório graças aos movimentos circulares, músculos abdominais, movimentos voluntários, músculos mastigatórios ou nenhuma das alternativas. Quarta questão. Observe a figura e complete o nome dos órgãos que estão faltando. Então, você vai olhar rapidinho aqui para a figura. Tem umas setas que estão sem nome, você completa os nomes que faltam nessa figura, né? Lembrando que os nomes que faltam são os primeiros, né? Assim que o bolo alimentar ele começa a ser feito. Questão 5. No homem, quantos dentes compõem as dentições de leite e permanente, respectivamente? Questão 6. Qual é a função da bile no processo digestivo humano? Questão 7. Qual é o papel do intestino grosso no processo digestivo humano? Questão 8. Cite a sequência correta e ordenada das estruturas do sistema digestório humano por onde passa o alimento. 9. A faringe é um órgão comum a 2 sistemas orgânicos. Quais são esses sistemas? Questão 10. As enzimas que atuam na boca, ela tem por finalidade quebrar lipídios, item A. Produzir o suco gástrico, item B. Transportar energias, substâncias no caso, item C. Armazenar substâncias, item D. E transformar ou transformação do amido, né, em maltose. Questão 11. Nosso corpo é formado por várias partes que trabalham juntas e garantem um bom funcionamento do organismo. Relacione a sequência das estruturas que compõem o sistema respiratório. Então você tem aí 6, né? Que você vai colocar isso na associação correta. Onde nós temos faringe, esôfago, traqueia, fígado, alvéolo pulmonar e pulmão. Eu quero que você assine a alternativa que representa a associação correta. Ok? Então pensem e façam com calma, né? Fazendo uma análise ou fazendo um comparativo entre o órgão e a sua função. E aí você vai chegar rapidamente para o que ele quer. Tá bom? Que são as estruturas que compõem o sistema respiratório. Sabendo digestório, aquele que não faz parte do digestório, com certeza ele é do respiratório. Bom, e o último exercício é você completar essa cruzada, né? Com o número 1, o órgão produtor da saliva, né? O órgão que produz saliva, aquele que você já sabe, assim que o alimento entra em contato com a boca. Processo de transformação dos alimentos, glândulas salivares situadas debaixo da língua, conjunto de órgãos encarregados de determinar uma certa função, secreção das glândulas salivares, a enzima encontrada na saliva, a redução dos alimentos a pequenos pedaços, né, por ação dos dentes, substância formada pela ação da pitialina sobre o amido, né, parte do sistema digestivo onde realiza a fase final da digestão, né, glicídio encontrado em grande quantidade nos alimentos vegetais, massa formada pelo alimento mastigado e insalivado, parte do sistema digestório situado entre a faringe e o estômago, e fenômeno que não altera as propriedades das substâncias. Glândulas salivares de maior tamanho. Então, aqueles nomes, né,
que foram retratados nessa questão, que você não sabe, pesquise. E aí é um meio de você aprender a ter uma cultura nesse assunto maior, beleza? Bom, pessoal, essa deverá ser uma das últimas questões, né? Ou atividades, né? Que eu faço com vocês de forma gravada. As próximas atividades elas serão online, com interação, né? Entre ambos, né? Eu e vocês. E eu espero que as aulas fiquem um pouco mais interessantes, né? Que nós possamos matar a saudade mesmo de longe e que nós possamos dar continuidade aos estudos para que nós possamos, né, entender a gravidade da situação em que nos encontramos, mas ao mesmo tempo tirar, né, coisas boas daí, que é esse estudo online que vocês vão continuar estudando, vão continuar tendo a nossa assessoria, mesmo que de longe, mas eu tenho certeza que as coisas vão começar a ter pelo menos um momento, né, mais interessante, aquele momento que a gente pode, digamos assim, esquecer um pouco essas dificuldades que nós estamos passando. Ok, senhores? Bons estudos, muita saudade e bom mesmo é ser salesiano.